Vamos falar um pouco mais do Carlos Gabas, que a gente não está o suficiente. Você vê aqui, ó, esse aqui é o Twitter dele. Olha a capa. Ele de um lado, Lula do outro. 1377. Foi candidato, não venceu. Você vê, ó, ministro da Previdência Social dos governos Lula e Dilma e candidato a deputado federal por São Paulo. Não venceu. Que pena, né? Por dizer o contrário. Gabas aparece numa matéria da Isto É, que fala aí, né, sobre algumas coisas que aconteceram ao redor de Dilma Rousseff. Você vê, por exemplo, aqui, ó, o Edinho Silva, que a gente tá falando dele, aparece aqui, ó. Achaque de 20 milhões a empreiteiras. Tesoureiro da reeleição e ex-ministro da comunicação social, ele é acusado de exigir propina de empresas envolvidas no Petrolão para a campanha presidencial de 2014. Nessa matéria aí da Isto É, que aparece lá Gleisi, Fernando Pimentel, Jacques Wagner, Paulo Bernardo, Aloysio Mercadante, Ricardo Berzoini, Gilles Azevedo, a letra tá pequena, tá ruim pra ler. Aí tá aqui o Gabas, olha só. De garupa no crédito consignado. Ex-ministro da Previdência ficou famoso pelas caronas de moto dadas a Dilma. Foi alvo de condução judicial na Custo Brasil por suspeitas de desvios. Gente, para e analisa. Para e analisa o seguinte, ó. Dilma, presidente. Dilma é presidente. PT. Qual o grau de amizade, sabe, de relação, você teria que ter para você dar uma carona de moto para Dilma? Pegar o motoboy. O cara é ministro, né? Mas pô, tem que confiar muito, né? Vamos aqui dar uma voltinha de moto. O presidente e tudo mais. A Dilma deu um rolezinho de moto. Mas fala sobre o Gabas. Um pouco do passado dele. Vejam só. Exclusivo. Investigação confirma aposentadoria irregular de Dilma. Vocês se lembram daquela história, logo que a Dilma foi afastada, que ela teria furado a fila do INSS para se aposentar mais rápido, aconteceu algumas coisas? Então, qual é a participação do Gabas nisso? Matéria da Veja, de 2017. Na manhã de 1º de setembro de 2016, o ex-ministro da Previdência, o Carlos Gabas, e uma secretária pessoal da ex-presidente Dilma entraram pela porta dos fundos de uma agência da Previdência na Asa Sul, em Brasília. No dia anterior, Senado havia formalmente cassado o mandato da Dilma, um dia antes. Gabas, já ex-ministro do moribundo governo petista, chamou a atenção dos funcionários da repartição ao surgir na porta e logo se isolar na sala do chefe da agência, chefe do INSS. O que o ex-ministro da Previdência faria ali? Vasculhando o sistema do INSS, um grupo de servidores logo descobriu alguma coisinha errada. No intervalo de poucos minutos que o ex-ministro e a secretária de Dilma estiveram na agência, o processo de aposentadoria da ex-presidente foi aberto no sistema e concluído sigilosamente. Graças ao lobby de Gabas e à presença da secretária, que tinha procuração para assinar o nome da Dilma, em poucos minutos, Dilma deixou a condição de recém-desempregada para furar a fila de milhares de brasileiros e tornar-se aposentada com salário máximo de R$ 5.109. Acho que deve ter algum número a mais aqui, né? Ao tomar conhecimento do caso, o governo abriu uma sindicância para investigar a concessão do benefício. Você vê, né? Trabalha pela Dilma. Trabalha, vai lá. Tem que fazer, vamos lá e faz. 2019. Ainda um pouco sobre o Gabas. Executivos da Vale deram dinheiro para Novo, PSD e PT. Sabe lá a questão de Brumadinho? Você se lembra da tragédia de Brumadinho? Deve lembrar, né? Pois, olha só. Membros do Conselho de Administração, do pessoal da Vale, responsável aí pelo que aconteceu em Brumadinho, fizeram doação para Marcel Juviniano Barros, contribuiu, quer dizer, o Marcel Juviniano Barros, um dos conselheiros aí, contribuiu com R$ 5.000 para Carlos Gabas. Pouco dinheiro? Pouco. Estranho, né? Vale do Rio Doce. Toma aqui, Gabas. 5. Toma aqui 5 conto. A hora da lava-toga. 2020, setembro. Ao alcançar escritórios de advocacia, a Lava Jato se aproxima dos supostos esquemas que vendiam facilidades nas cortes superiores. Vender facilidade. É o que aí, segundo a Polícia Federal, né, o Cabral delatou o Toffoli nesse sentido. Aí você vê, falando sobre vender facilidades.
Além de explicar os motivos das contradições, Diniz detalhou no seu acordo como se deu a arquitetura do esquema que desviou 151 milhões de reais da FEComércio e do Sistema S. O valor, diz o MPF, refere-se apenas ao que já foi confirmado, mas pode alcançar 355 milhões de reais. É quando entra em cena o advogado Roberto Teixeira e o seu sócio, o Zanin. A dupla foi denunciada por receber 68 milhões da FEComércio. Os advogados de Lula foram apresentados a Diniz em 2012 pelo advogado Fernando Hargreaves. Na delação, o ex-presidente da FEComércio narra um encontro no bar da piscina do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Agora, olha só. Segundo o Ministério Público, para tentar estancar uma fiscalização, para não ter fiscalização, dirigida por Carlos Gabas, conselheiro fiscal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o ex-ministro da Presidência do PT cobrou 10 milhões de reais, exigindo que 1 milhão fosse entregue em espécie e que o contrato fosse feito em nome de Diniz e não da FEComércio. É o que vem sendo acusado. Proteção a esquemas de corrupção. Então, é um cara que tem trânsito na Previdência. Dizem que tem costas muito quentes no Ministério Público. Pensa o seguinte, se o Ministério Público barrou algumas fiscalizações, ou até agora não avançou, talvez, né? Alguém pediu para não ir. Falou, ó, segura aí. Quantas pessoas ou histórias boas, né? O Gabas não tem para contar e citar. Quantas histórias boas o Carlos Gabas não tem para contar e não citar. Aí você vê, ó, motoqueiro de Dilma ganha cargo comissional de 21 mil no Senado. Por que eu postei isso daqui? Olha só. Os dois contratos foram, assim, os dois, né? Porque foram duas pessoas que foram contratadas pelo senador Humberto Costa. Humberto Costa, senador, oposição, quer derrubar o governo a todo custo. Ele contratou o Carlos Gabas. Isso aqui é 2017. Aí você vê aqui, ó, outra matéria de 2015, que aparece o nome de novo do Humberto Costa e do Omar. Líderes do governo no Senado se reúnem com 5 ministros. Tinha lá, né, um café da manhã. Quem estava lá, aqui em cima? O Gabas, você vê. E esse encontro contou com a presença, inclusive, do Omar e Humberto Costa. O Omar é o nosso presidente da CPI atual, que não está querendo chamar o Gabas. Por que eu estou trazendo isso daqui? Ainda tem essa, 2019. Governadores se reúnem em Salvador para lançar consórcio do Nordeste. E no lançamento, que devia ser os governadores, sabe quem estava presente? O Otto Alencar. O Otto Alencar estava lá, rapaz. Que interessante, né? E o Carlos Gabas. Eu acho que eu não coloquei aqui. Coloquei não. Deixa eu ver se tá aqui depois dessa. Aqui. Vou mostrar essa aqui primeiro, depois eu volto na outra. Aí o dia passou. Isso aqui, eu trouxe essa aqui foi um projeto que eu fiz no final do dia, de ontem, né, vocês aí, que era, sei lá, quase a hora do almoço, ela tá resolvendo a coisa, fazendo um serviço com fone de ouvido, fazendo o que eu tinha que fazer e conversando. E aí, o que me falaram foi o seguinte, cara, vocês não estão entendendo. Eu falei, o quê? Se vocês acham que o Renan Calheiros tá tremendo, vocês precisam ver a comoção que vem sendo feita para desaparecer com o assunto pelo Humberto Costa, Otto Alencar e o Omar. Esses três estão muito mais interessados que o Gabas, sabe? Não fale nada, não seja convocado, do que o Renan Calheiros. Eu falei, agora perdi. Por quê? Pô, não sei. É o que tá acontecendo aqui. É a conversa que tá rolando. Que os três não querem de jeito nenhum. Ela falou, não vai, esquece essa conversa. Esquece o Gabas. Aí eu falo, ainda não sei o motivo, ainda. Mas a gente vai saber. E um importante cacique, um dos maiores caciques da política brasileira, falou a seguinte frase. Recebi aí também ontem. Finalmente, as redes descobriram Carlos Eduardo Gabas. Foi essa a frase. E esse cara, ele não é governista. Esse cacique não é governista. E ainda fala aqui, né? Parece que a oposição está ganhando novos inimigos. Então a treta tá ficando boa. Está ficando interessante. E eles sentiram. O assunto em Brasília foi esse.
Teve movimentações, teve, a gente sabe disso. Vamos esperar os próximos capítulos.